Para nós que trabalhamos criando sites, páginas de venda, landing pages, imagens são muito importantes. Você tem bancos de imagem que são absolutamente poderosos e tem tudo que a gente precisa, né, FreePic? Quem usa FreePic, comenta aqui embaixo. Mas o objetivo aqui hoje é falar sobre 3 inteligências artificiais que são geradores de imagem. Você pode talvez já ter ouvido falar delas. Isso não vai me impedir, obviamente, de falar aprofundadamente sobre cada uma delas, testar alguns prompts aqui para saber quais são as principais diferenças e, obviamente, você também vai ter uma dica bônus sensacional no final, em que eu vou te trazer uma inteligência artificial gratuita e que você praticamente não tem limites na geração de imagens. Bom demais para ser verdade, não é? E é por isso que você deve se inscrever neste canal, porque agora eu vou trazer dicas não só de inteligências artificiais, mas também da criação de sites, páginas. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ficar inteirado nesse meio, para ficar inteirado nesse assunto, para aprender tudo o que você precisa. E óbvio, se você quiser aprender ainda mais aprofundadamente esse assunto, se tornar de fato um web designer profissional requisitado pelo mercado, que ganha até por aí por volta de uns 10 mil reais por mês, você não deve se esquecer de se inscrever aqui embaixo na minha lista de espera do meu curso, que vai ser lançado. Então, para você participar e não perder a promoção, sério, vai ser uma promoção assim, arrasadora, então não esquece de já se inscrever aqui embaixo. Estou esperando sua inscrição lá, tá? Além disso, se inscreve aí neste canal também, deixa seu joinha e comenta aqui embaixo se você pretende utilizar alguma dessas inteligências artificiais, se você conhece alguma outra inteligência artificial e etc. É isso aí, bora pro vídeo. Bom, como eu ensinei lá para você na nossa primeira aula sobre inteligência artificial para imagens, eu mostrei o Leonardo AI. E aqui eu já vou mostrar algumas outras, tá? Que inclusive você tem inteligências artificiais que são supostamente gratuitas. Mas a maioria delas é como o Kling AI, porque aqui você tem, por exemplo, uma quantidade de créditos. Essa quantidade de crédito estava em 360, eu já gastei alguns. E serve principalmente para que a gente possa fazer alguns testes. Mas no fim das contas, sabemos que em algum momento eles vão cobrar por isso. Nada é de graça, não existe almoço grátis. Então, nem mesmo propaganda você tem aqui. Então, de toda maneira, sabemos que em algum momento isso aqui vai deixar de ser gratuito. Mas pelo menos por agora a gente ainda consegue testar. E aí o objetivo dessa aula é falar sobre 4 inteligências artificiais. 3 que são mais conhecidas e uma que na verdade é um pouco mais exclusiva e que tem uma coisa legal ali, que pode te permitir fazer prompts ilimitadamente, porque ele vai utilizar a própria capacidade da sua máquina para gerar as imagens, ok? Então, eu vou começar aqui no Kling AI, que aí o link é esse aqui, o link vai ficar disponível aqui embaixo, e eu tenho aqui, ó, principalmente 2 prompts. Eu tenho um prompt voltado para thumb, que eu estou pretendendo usar como thumb deste vídeo. Thumbnail, para quem não sabe, é aquela figurinha que representa a capinha do vídeo do YouTube, basicamente. E você tem também um prompt que eu vou usar para poder fazer a imagem da minha página de vendas do meu curso. Que, inclusive, se você não conhece, o nome do curso é Página Cinematográfica. O link vai estar aqui embaixo, tá? Para você ir lá e conhecer, porque eu acho que pode ser muito interessante para você aí que quer mudar de área, ou que já é um designer, ou que já é um web designer e pretende se aprofundar. Para qualquer uma dessas situações, você vai ter toda a curadoria de uma pessoa que passou anos trabalhando nisso aqui, se aprofundando nesses assuntos, e que pode te ajudar bastante aí na sua jornada. Então não esquece de se inscrever ali embaixo na minha lista de espera, tá? Em breve novidades aí. Meu nome é Robson Oliveira, para quem não conhece. O objetivo dessa aula é utilizarmos esses prompts aqui. E aí, ao invés de utilizar o prompt em português, eu já vou utilizar diretamente em inglês, porque isso facilita a nossa vida. E aqui, como são palavras muito complexas, muitas vezes, eu utilizo o Google Tradutor. Não tem nada de errado, tá, em utilizar o Google Tradutor, fica tranquilo. Eu prefiro até, inclusive, já ter essa consciência, porque ali você já vai ter as informações da maneira como a máquina vai ler mais facilmente. Então, sempre que você conseguir ali fazer essa tradução é melhor. Vou copiar esse primeiro aqui para nós fazermos o teste no Kling. E aí, como que você vai fazer? Você vai entrar no Kling AI e você vai fazer o seu login, seja através da criação de uma conta ou através da sua conta Google, como é o meu caso. Mais rápido, eu sou um pouco preguiçoso mesmo, não tem nenhum problema em admitir isso. Comenta aqui embaixo se você também é, se você quer as coisas mais rápido. Não tem o que fazer, não é? Aí você faz a conta e você tem acesso aí, tanto às imagens quanto a vídeos, tá? As imagens, se não me falha a memória, você gasta 5 créditos toda vez que você utiliza para gerar. Você vai clicar aqui, nessa parte das imagens, e aí você tem aqui a partezinha do prompt.
Tem até, inclusive, alguns outros prompts que eu havia feito para alguns testes pessoais. Então, se vocês virem algumas imagens específicas, é porque eu já havia feito esses testes aqui, tá? E aí, o que acontece? Você vai definir o formato, que no meu caso aqui seria, por exemplo, no formato 9 por 16 por 9 ou 4 por 3. Eu acho que no caso de uma thumb pode ser interessante eu utilizar o formato 4 por 3 mesmo. Ou, não, no caso eu vou utilizar o 16 por 9 porque ele me dá mais amplitude de campo e aí eu vou ter mais possibilidade. Então, de acordo com a sua necessidade, você vai especificamente escolher qual desses formatos que é o mais interessante. Então, por exemplo, você vai fazer uma capa ali para o Reels ou um Shorts da vida, aí você vai escolher o 2.3 ou o 3/4 ou o 9/16, dependendo da situação. Então, cada ocasião vai pedir uma coisa, não tem uma regra específica, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar 16 por 9. E ele vai perguntar quantas imagens você pretende gerar. Eu deixo entre 3 e 4 mesmo. Eu acho que acima disso é só no plano pago, se eu não me engano. Aí eu deixo 3 e é suficiente geralmente, ok? Aqui você vai colocar aquele prompt lá. E aí eu vou te explicar o prompt, que é o seguinte. Eu coloco uma imagem bastante detalhada, então ela tem que ter um nível de detalhamento muito alto. Uma miniatura para o YouTube, do lado direito há um homem digitando em um setup de computador super tecnológico que está renderizando a imagem de astronauta gerada por inteligência artificial. E à sua esquerda, esta mesma imagem presente na tela do computador está se materializando, ganhando forma como se fosse um holograma 3D, metade em rede de elementos de projeção 3D, metade já renderizado, formando um conjunto de informações na cor predominante roxo escuro, refletindo luz e neon na cor azul esverdeado. Você vê que eu dou um nível de detalhamento muito grande, que é para a máquina realmente entender o que eu quero. E pode ser que entenda, pode ser que não. Vamos então fazer o teste? Eu vou colocar aqui então, eu copiei lá em inglês e vou colocar aqui, tá? Ele me permitiu colocar, mas existe um limite de caracteres também. Então é bom ficar atento a isso, para que caso seja necessário você reformular, você reformule, tá bem? Então vamos colocar aqui para gerar. Cada imagem é um crédito, é isso mesmo. Ele gerou para mim 3 imagens, só que aparentemente ele não entendeu que eu precisaria que essa imagem estivesse um pouco menos centralizada. E essa que é o detalhe importante, que, por exemplo, se você tem aqui uma informação, é bem importante que você lembre-se de direcionar ele ali na hora de fazer, e é a partir daí que você vai fazer os ajustes necessários. Por exemplo, coloquei lá um thumb para o YouTube, né, no nosso primeiro prompt, e no segundo prompt eu coloquei uma imagem background para um site. E a questão toda é, apesar de você apontar isso aqui, muitas vezes ele não vai conseguir entender totalmente, tá? Só que esse aqui é o primeiro teste. Vamos então partir para fazer o teste do segundo prompt, para que nós entendamos se vai dar certo ou não. Porque o objetivo aqui, na verdade, não é exatamente fazer dizer se está certo ou se está errado, enfim. Até porque o importante é que nós tenhamos a imagem em boa qualidade. E no fim das contas eu vou editar ainda essa imagem, enfim, para que ela se encaixe no que eu quero. Só que não ficou exatamente como eu imaginei. Mas tudo bem. Vamos ver se os próximos vão ficar mais dentro daquilo que eu quero, tá? Ainda assim, eu gostei da imagem, enfim. Vou salvar aqui essas imagens. E aí é interessante que quando você começa a utilizar muito uma inteligência artificial específica, você observa que as imagens elas têm alguns parâmetros que são muito parecidos. E foi por isso que eu gostei muito do Leonardo AI, porque a maneira como ele cria essas imagens já pensando nesses backgrounds é um pouco mais interessante do que, por exemplo, o Kling AI, que tem uma pegada um pouco mais realista, se é que eu posso dizer assim. No geral, de novo, eu gostei das imagens, porém, eu acredito que daria para fazer algo mais próximo do que eu quero. Vamos então partir para a próxima inteligência artificial, que é a Clea. Tá? O link ele vai estar aqui embaixo. Nesse caso eu estou utilizando aqui o fluxo, mas então vamos voltar lá para o começo, que é para você entender melhor. Quando você entrar, você vai se deparar com essa tela aqui. Você vai de novo fazer a sua conta, logar com as informações do Google ou com sua conta mesmo. Tá? E aí você tem diversas opções aqui. Eu, inclusive, te sugiro fazer esse teste mesmo. Entro aqui e vê, que o objetivo dessa aula é principalmente falar sobre geração de imagens. Mas se você quiser que eu fale sobre a questão de edição, que no caso essa edição aqui ela é um pouco parecida com aquela edição lá dentro do Photoshop, que nós usamos a ferramenta do Firefly, me fala também que eu posso trazer aqui na próxima aula, que inclusive é uma coisa que eu pretendo fazer, mas eu preciso saber se você quer que eu traga isso aí, tá? E aí, o que acontece? Depois que eu fiz meu login e tudo mais, eu vou vir aqui em Flux. Eu clico aqui no Flux para poder visualizar o ambiente de criação. E é mais ou menos como você já deve imaginar e já está aí habituado.
Eu vou então colocar aqui o primeiro prompt. Clico aqui em Aspect Ratio e vou colocar em 16:9. Ele também me permite adicionar uma imagem para que eu possa pegar ela como referência. Eu vou fazer isso daqui a pouco, mas nesse momento eu vou primeiro gerar essa imagem para ver se vai ficar de acordo com o que eu quero, tá? Renderizou minha imagem e eu observo que ela ficou mais dentro daquilo que eu imaginava, não totalmente ainda, porque na hora de eu criar o prompt, ele foi um prompt até detalhado, mas, por exemplo, se você pega realmente um editor profissional de inteligência artificial, o cara ele vai conseguir colocar um prompt absolutamente complexo, um prompt inclusive com códigos em que você tem os desvios. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar uma imagem para você ver. Você só consegue esse tipo de imagem com inteligência artificial se você realmente conseguir codar os prompts na hora de colocar. Então é diferente daquilo que a gente está criando aqui, que é mais casual para você entender aqui. E o interessante disso aqui é que você tem uma imagem um pouco melhor do que aquela que nós conseguimos lá no Kling AI. Porque nesse caso ele está utilizando o modelo do Flux. E o que seria o Flux? O Flux ele é um gerador de imagens que nesse caso está conectado aqui com esse CREA. Tá? E ele gera a imagem em tempo real. A próxima imagem que eu vou fazer, eu vou deixar rodando aqui para você entender. E você vai perceber que ele vai gerando a imagem enquanto o tempo vai passando. Isso, nesse caso ficou mais evidente para vermos. E no caso ele só mostrou no final aqui, mas geralmente a edição dele é em tempo real também, enfim. Mas observem, as imagens agora, elas me dão mais profundidade de campo, que é o que eu queria. E eu acredito até que elas estejam até um pouco mais realistas. Então acredito que as imagens aqui ficaram mais dentro daquilo que eu quero. E eu vou salvar todas elas, porque todas terão o seu destino inexorável e implacável para ser usada nas minhas artes. Quando vocês verem essas imagens, eu vi o cara criando. Por que será que você viu ele criando? Porque estava aqui. Agora nós temos aqui o Leonardo AI. Leonardo AI também é muito simples. Você vai entrar no link, tá? No caso do link do Leonardo AI, você vem aqui, ó, ele vai te dar este painel especificamente. Enfim, você vai se deparar com este painel, você vai fazer o seu login, aí você vai clicar em Get Started, tá? Clicou em Get Started, você vai então... É porque eu já tenho selecionado aqui o link correto, mas enfim. Você vai precisar fazer o seu login, mesma coisa. E o Leonardo AI, ele é interessante porque ele te dá 150 créditos por dia. Pois é. Então você consegue gerar em mais ou menos 6 imagens, porque cada imagem requer 24 créditos. E a premissa é basicamente a mesma. Clica aqui em Image Creator, tá? E aqui eu estou falando especificamente sobre criação de imagem. Então você pode, também tem outras possibilidades lá, enfim, você pode testar todas elas. Você escolhe o modelo, tá? O modelo, você também tem o modelo Flux aqui, ok? Ele não tem exatamente uma regra também. Para fazer a comparação, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o Flux, estou na DI, e depois eu vou utilizar o Phoenix. Então, nesse caso, eu vou utilizar o Flux Dev, enfim. E aí você tem outras opções aqui, isso aqui pode deixar como tá, mesma coisa, estilo dinâmico, porque você também pode selecionar outros estilos aqui, tá? E aí, o Image Dimensions, você vai colocar 16:9 também, porque esse é o nosso objetivo. Estamos pensando aqui em thumbnail, em página de vendas, então você deixa aqui. E aí você pode selecionar entre Small e Medium, mas eu deixo geralmente no Medium justamente por isso, tá? Basicamente é isso, não tem muito segredo não, tá? E aí eu vou colocar aqui ó, o primeiro prompt. Nesse caso eu vou inverter aqui. Olha que interessante, ele gerou para mim imagens relativamente parecidas com aquelas que eu já tenho. Então, talvez nem faça tanto sentido eu pegar essas imagens aqui agora e testar o outro já para poder observar uma coisa. Mas antes, eu escolhi aqui o Flux, que eu acho que o Flux talvez seja mais caro. Vamos voltar no Phoenix. Que no caso o Phoenix, ele é do Leonardo. Isso, o Phoenix ele exige 24, é isso mesmo. Deixa eu ver outros tipos aqui. Alguns exigem até menos. Cada um tem um número específico. Que interessante, eu não tinha reparado isso antes. Deixa eu ver o Phoenix 0.9, 24 também. O fluxo mais caro é justamente esse, que parece ter as imagens mais realistas. Tá? Então, nesse caso, você pode ficar entre o Flux Dev e o Phoenix. Ele te dá 150 créditos diários. Até quando? Não sei. Isso pode ficar disponível até amanhã, ou isso pode ficar disponível até daqui a 5 anos, o que eu acho difícil. Mas estou aproveitando, estou fazendo a farra.
Depois de terminar isso aqui, provavelmente eu devo comprar o Leonardo AI, que eu acho bem interessante. Ele é realmente um criador, né, um gerador de imagens que eu gostei bastante, ele é bem prático. E ele tem uma funçãozinha a mais que eu vou mostrar daqui a pouco. Utilizando 24 créditos, é uma dor no coração, mas é necessário. E detalhe importante, é 150 créditos em 24 horas. Então, se você começou agora, só daqui a 24 horas que eles vão liberar novos créditos. Não é tipo virou meia-noite, igual as safadas das operadoras de telemarketing, não, tá? Os operadores de telemarketing, deu meia-noite, eles já mudam os planos. É sempre assim, você pode ter crédito, pode ter o que for, eles sempre mudam os planos, é brincadeira. Ele tem um problema de reconhecimento da ideia que eu preciso. E ele não ficou exatamente como eu gostaria. Porque ele até está em frente ao computador, tem o astronauta, mas não tem aquela coisa do... Ele não tá lúdico o suficiente. Ele não tá mágico o suficiente. Eu vou fazer um teste, então. Eu vou colocar aqui no Flux de novo, para ver se ele vai me gerar imagens parecidas com aquelas. Pessoal, olha que interessante. Ele me trouxe uma imagem relativamente parecida com essas outras. É um primo desse ator aqui, ó. O ator que parou aqui, né? Que enquanto, você sabe, na inteligência artificial é assim, você coloca lá para proteger o prompt, eles arrumam em milésimo segundo uma equipe, a equipe monta o cenário, coloca o ator lá, tira a foto, passa ela no computador, coloca um efeitinho para parecer que não é totalmente real, que não é uma foto, e entrega pra gente. Por isso que é o mesmo cara, ó. Mas é engraçado, porque eu achei essas aqui um pouco mais lúdicas, elas estão mais, sabe? Deixa eu ver, a imagem anterior ou é a próxima? A próxima. Elas têm um aspecto um pouco mais... Não parece uma foto. Você percebe que é um render 3D. Já essa outra aqui, você passaria por uma foto. Se estivesse longe assim, você passaria por uma foto. Então, você pode calibrar isso aí e entender se isso faz sentido ou não. Mas o que é interessante que eu ia falar para você agora do Leonardo AI é que ele te dá uma outra possibilidade. Quando você entra na imagem aqui, ó, você consegue colocar ela para poder ter um unzoom que se chama. Aí você clica nela e a um custo de 5 tokens, que é o nome que eles dão aqui para moedinha de troca, para se gerar essas imagens, você consegue colocar essa imagem e colocar mais coisas ao redor dela, né? Criar um cenário novo. Ainda está aberta, então você vê que ele tem alguns erros aqui, algumas coisas que não funcionaram tão bem, sabe? Então não é sempre que funciona bem, funciona mais com cenários amplos, onde ele consegue só pegar e gerar a partir daquele cenário, não tem que imaginar muita coisa, diferentemente da imagem original em si, tá? Então você tem imagem com zoom e você tem imagem original aqui, ó. Olha que interessante, ó. Mas, não, peraí, eu preciso de mais espaçamento ao redor aqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu ia esmiuçar isso aqui, lá dentro do meu editor. E nele, eu iria, obviamente, colocar mais coisa aqui em volta para poder fechar essa imagem e não transparecer que tem esses erros aqui. Estou te dando um exemplo do que é possível fazer, tá? Mostrei as 3 inteligências artificiais de imagem que eu queria. Tem outras, se você quiser que eu fale sobre as outras, comenta aqui embaixo. Só que eu já quero trazer uma que, assim, ela é porreta. Ela é porreta, ela é soco nos olhos. Que é essa daqui, ó. A foco! Não, não é focus. É focus. Tipo, tem vários Os. Focus. Essa inteligência artificial, ela tem algumas coisas interessantes. A primeira delas ela é uma inteligência artificial de geração de imagens local. Na parte diária, você ainda consegue gerar muitas imagens utilizando o OpenInColab. Então, o link ele vai ficar aqui embaixo, você vai acessar esse link, tá? Vai rolar até aqui embaixo e vai entrar aqui ó, em OpenInColab, que é um gerador de imagens em tempo real. Bem interessante também. E ele vem naquela esteira lá das imagens de inteligência artificial do Google. Feito isso, você vai clicar aqui neste Running, executar. Clica nesse executar. E aí ele vai falar assim, aviso, este notebook não é de auditoria do Google. Eu já entendi, meu filho. Coloque em executar aqui e vamos embora. Depois que ele terminar aqui, eu já volto, tá? Feito isso, então, você vai clicar aqui em Running on Public URL. Adoro falar assim. Você vai clicar aqui, ó, nesse link aqui, basicamente, que é o executar em URL público, tá? Se você tivesse ele já instalado na sua máquina, aí você poderia colocar ele para correr em URL local. São duas coisas bem distintas aí. Aí ele vai abrir para você esse painel, tá bom? E também é muito simples. Você clica aqui, por exemplo, em Advanced. Em Advanced, você vai selecionar os Aspect Ratios que você precisa.
Nesse caso, não tem de novo uma regra. Só que aí, por exemplo, você tem uma necessidade de utilizar um formato mais horizontal, porque nós vamos utilizar para fazer a thumb e para fazer a nossa imagem de capa. Então, nesse caso aqui, mais ou menos 21 por 11 ou 23 por 11, que eles são formatos mais horizontais. Tem esse formato também que é muito utilizado, que é o 1280 por 768, tá? E aí você pode testar alguns deles aí para você ver qual que se encaixa melhor para o que você está querendo, correto? Você tem aqui a questão da performance, eu costumo colocar em quality, porque aqui nesse caso eu preciso de imagens de boa qualidade. Que você também poderia colocar em speed, caso você esteja querendo uma coisa mais simples, uma imagem, sei lá, para fazer o cartão de aniversário da minha sobrinha. Você tem um número de imagens, 2 ou 3, vamos começar com 2. O formato da imagem pode deixar como PNG. E você também tem o chamado negative prompt, que é quando você coloca um prompt para poder retirar informações que você não quer, que é o contrário de um prompt convencional. Vamos então colocar o nosso primeiro prompt aqui. E aí você colocou o seu prompt, pode tirar aqui o Advanced, coloca aqui em Generate, ele vai gerar em tempo real. Prontinho, ele gerou as duas imagens. Deixa eu ampliar aqui para nós vermos. Ele pega muito ao pé da letra a questão de você estar criando uma imagem. Eles tentam ser muito realistas. E a parte em que eu queria uma coisa se materializando ali em 3D para fazer um efeito, para fazer uma coisa legal, eu só vou conseguir com outros prompts. Então eu vou ter que fazer outros prompts para poder criar isso e depois juntar essas imagens lá. O que é uma coisa muito fácil para quem é aluno lá do meu curso. Então aqui embaixo está o link lá para você entrar na lista de espera, tá bem? É isso aí, beleza? Continuando então, eu vou colocar o segundo prompt agora, correto? Para salvar essa imagem é muito simples, tá? Com a imagem aqui, você só clica aqui, ó, nessa partezinha aqui que vai ter um download, aí a imagem já vai ser baixada no seu computador. Não sei se eu vou utilizar alguma dessas, não ficaram de acordo. Opa. Vamos então para o segundo prompt. Eu, na verdade, tinha feito um prompt melhor aqui, ó. Deixa eu pegar esse melhor. Bom, ele fez as imagens, mas não ficou como eu queria. Não foi isso que eu pedi. Na verdade, eu posso até reaproveitar, porque eu gostei muito das imagens, a qualidade em si da imagem e tal. Eu gostei muito da roupinha dos astronautas, mas a, a imagem ela não está trazendo aquela questão que eu queria. Porque, por exemplo, quando se fala em inteligência artificial, você quer uma imagem de banco de imagens. Isso aqui é interessante, porque isso aqui eu consigo trabalhar lá no meu site, nas minhas informações, para o que eu preciso. E aí você tem essas características, né? Então, tipo assim, é sempre um toma lá da cá. Você tem, por exemplo, eu estou voltando aqui no CREA rapidinho, eu avaliei aqui, no caso você tem direito a 200 créditos diários para poder gerar suas imagens no plano gratuito. E o preço não é ruim, tá? É porque eu realmente não tinha entrado ainda nessa parte de preço, eu só tinha estudado um pouco, que eu já estava utilizando mais aí o Leonardo AI. Aproveitem então enquanto tiver alguma coisa gratuita, porque daqui a pouco não vai ter mais, tá? Bom, galera, esse vídeo merece ou não merece o seu like? Merece ou não merece o seu compartilhamento para aquele seu amigo que não sabe o que fazer, não sabe utilizar inteligências artificiais para geração de imagem, só utiliza imagem feia nas artes dele? Manda para esse cara! Clica aqui embaixo também para se inscrever no canal e no sininho das notificações, para você receber vídeos novos, para você me acompanhar aqui. Eu estou trazendo um conteúdo bem legal para esse ano aí, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!